E hoje a gente está aqui com um tema muito interessante, um tema que a gente já vem trabalhando, inclusive nas nossas lives e redes sociais, com uma convidada também muito especial. Hoje nós vamos falar de como simplificar a sua comunicação. Bem, não esqueçam de curtir as nossas redes sociais, né? Você também pode se inscrever e deixar também seus comentários e sugestões de temas que você queira ir ouvir no nosso podcast. Dani está com a gente aqui hoje, minha amiga também, né, Dani? Hoje é a nossa convidada, Daniele Rodrigues. Daniele Rodrigues é especialista em comunicação, né, Dani? Eu fico muito feliz de você estar aqui nesse bate-papo descontraído. Eu estou muito feliz aqui, amo falar de comunicação e amo quando você realmente me convida para a gente ver o quanto a comunicação é importante em todas as áreas, né? O quanto realmente a gente pode simplificar e fazer essa comunicação, esse relacionamento aí ser muito mais tranquilo. Que bom, Dani. E a gente vai falar sobre comunicação, você também é especialista em marketing, né? A gente são temas que nunca deixaram de ser evidentes, né? Assim, na nossa vida profissional, pessoal também. Hoje, cada vez mais, até na nossa imagem pessoal, né? Depois de todo esse boom aí da era digital, do online, da gente estar nesse virtual o tempo todo, a preocupação realmente com a nossa imagem, com esse marketing pessoal e principalmente com esse marketing de relacionamento. Não, né? E Dani, a gente fez um briefzinho, né? Você me enviou um brief do que seria importante a gente estar tratando aqui hoje nesse bate-papo. E eu gostei muito, assim, de algumas coisas que você colocou, que eu acho importantes. Mas antes da gente entrar no assunto especificamente, eu queria fazer uma provocaçãozinha, porque estamos aqui, né? Esses microfones dourados, mulheres, né? Eu amei, gente, essa estrutura. Tô amando. E aí, queria fazer uma provocação, né? A gente fala-se muito em comunicação, e você como profissional da área, em marketing, essa questão da nossa imagem, né? E aí, eu vou fazer uma pergunta provocativa pra gente realmente até me alinhando como exemplo, né? A gente tem muito esses estereótipos, né? Vinculados às imagens das pessoas, né? Sim. Que estão em determinados cargos ou vão estar ocupando determinados cargos ou já ocupam nas suas carreiras profissionais. E principalmente em relação às mulheres, sem questão de gênero ou de racismo ou de algum tipo da situação, mas porque está no auge realmente não só o excesso de agressividade, violência e também o excesso de foco, né? A mulher está sendo muito focada no sentido de, vamos desmistificar isso de que você tem que vestir roupa A ou B, tem que estar com cabelo A ou B. Pra provar isso ou aquilo. Pra provar isso ou aquilo. E aí, no final de semana, eu te mandei, Dani, se prepara pro novo visual, Carla voltando com os cabelos cacheados, foi, né? Amei, adorei, tá aprovadíssimo. E queria perguntar pra você, assim, que você falasse profissionalmente. Há realmente, não em termos de técnica, da competência, mas há realmente, no meio da comunicação, essa visão de que você tem que ter um estereótipo, uma imagem diferente para que você tenha o empoderamento de que você tem competência? Você concorda com isso? Eu não concordo, mas existe. É uma realidade que a gente tem que conviver, principalmente, né, Carla? Ia chamar de Cat, ela falou que pode chamar de Cat, tá? Já tô aqui no clima, leve aqui e solta. Vamos fazer a comunicação simplificada. A gente precisa entender que, assim, as mulheres lutaram muito para chegar onde, né, realmente no patamar que a gente chegou, nesse nível de mercado que a gente está, e é por competência, isso é fato. A gente não brigou e foi lá e deu tapa para derrubar alguém para estar ali, não. A gente mostrou serviço, você é um exemplo disso, pela sua história no mercado que você escolheu ficar, mas você tem uma abrangência em outras áreas, você vai agregando conhecimento porque você tem uma visão diferenciada. E isso é mérito seu, das parcerias que você fez, de tudo. Mas você vai concordar comigo, e é aí que a gente briga, no sentido dessa luta diária para se manter e para mostrar que a gente é capaz, que a imagem faz diferença, né? Então, assim, é claro que aquela história, a primeira impressão é que fica... É intuitivo, não é? É intuitivo. Quando você pega uma pessoa, dependendo da área, por que tem essa discriminação? Não é discriminação, mas assim, esse corte, tipo assim, você é da comunicação. Então, se você vem na minha... Vou pegar assim, pensa duas mulheres vindo, você da comunicação e eu contadora. Aí a Dani vem, sandália rasteirinha, roupa toda colorida, aí, pô, normal, maneiro, a Dani, pô, tá super atual. Maior vibe. Aí vem a Carla no mesmo ritmo, com a mesma roupa. Pô, não, isso não pode ser uma contadora, né? É isso aí. Realmente, a imagem conta. Mas eu comecei com essa pergunta, que não tá muito ligada ao nosso tema, para que as mulheres e pessoas pudessem entender que faz realmente uma diferença. Não é você mudar, mas você não pode, para uma reunião empresarial, toda esculhambada, de rasteirinha.
Porque você precisa se portar e vender uma imagem, vender o seu cliente, vender um negócio. Quando você vai numa concessionária comprar um carro, você olha o vendedor, né? E você olha o carro, sabe? Quando você vai comprar uma roupa, você olha até a roupa da vendedora. Então, é intuitivo, né? É a primeira imagem que você tá ali. É a primeira imagem. É claro que, igual quando eu falei, a primeira impressão que fica, hoje não é mais, porque a gente está trabalhando esse marketing de relacionamento e a gente está trabalhando conteúdos. Então, a sua imagem, é claro que a gente também precisa separar muito, né, Carla? A sua imagem empresarial da sua imagem pessoal. A sua imagem nos finais de semana, numa festa, num churrasco, não é a sua imagem empresarial. Agora, tem vínculo? Tem vínculo. E a gente, não tem como desvincular total. E a gente tem que aprender que isso realmente é a nossa realidade. Porque, não desmerecendo o A ou o B, mas quem tem cargos de gestão, quem tem cargos como empresários, o final de semana dele, dependendo do que ele posta, impacta na segunda-feira logo de manhã. Com certeza. Né? Porque logo de manhã o cliente vai pegar o celular, caramba, hein? Roqueou todas esse final de semana, te vi em tal lugar. Tava daquele jeito, hein? E é assim mesmo. Isso faz diferença e as pessoas precisam começar a entender de separar essas contas também de redes sociais, o que é empresarial, o que é pessoal, os perfis, porque senão você acaba esbarrando muito nisso, quem sou eu na minha vida pessoal, quem sou eu na minha vida empresarial. Eu sou sempre uma pessoa só que eu tenho meus momentos. Você veste aquela cara assim, né? Isso aí, a gente precisa ter esses momentos, porque a gente é ser humano, a gente vai errar também, a gente vai aprender. Só queria destacar uma coisa muito importante, Cat. A imagem realmente faz muita diferença, essa imagem de gestor, de empresária, de empreendedora, de empoderada faz diferença. O mais importante de tudo eu não sou igual a Carla Tasso. Carla Tasso não é igual a Dani Rodrigues. Então, a gente precisa entender quem é a gente para encontrar a nossa melhor imagem. Sim, não simplesmente só olhar e falar, eu quero ser igual a Carla Tasso. E às vezes o seu perfil, o seu estilo é diferente. Então, assim, você criou a sua imagem, você está aprendendo a realmente fortalecer essa sua imagem empresarial, você tem estudado, você tem buscado profissionais para te ajudar, né, a fazer esse seu perfil, esse seu estilo. Essas coisas são difíceis, né, gente? Isso é muito importante, mas cada um precisa... Mas não deixa ninguém mudar a essência. Isso daí eu ia falar agora, a sua essência é sua. O seu propósito, a sua essência é sua, assim como o meu e a minha essência é Dani, também sabe diferente. Que eu comecei com essa pergunta, porque eu sei que é uma pergunta provocativa e que muita gente quando ouve fala, não, eu não concordo, não sei o quê. Porque eu acho que isso tudo tem a ver com a simplificação da comunicação. Muito. Sabe por quê? Porque eu tô trazendo da imagem e aí você fala, tem uma comunicação assertiva e não agressiva, né? Então, quando você esse primeiro briefing aqui seu pra mim foi tudo assim, o que você quer dizer com isso, né? Porque a gente costuma achar que entende do ato comunicar. E cada dia, assim, eu já estou há muitos anos na profissão e já mexo com rede social, isso eu posso falar assim, com orgulho dentro do Estado. Eu sou uma das primeiras a colocar a rede social em alta, a fazer curso online, entendeu? Sou a primeira. E eu vejo como a gente vai evoluindo. Esses dias eu estava olhando antes da gente começar o podcast, como que a gente vai evoluindo, né? A qualidade do que você posta, o formato, a imagem que você coloca, a mudança temporal de você se reinventar para você estar sempre... O tempo todo se reinventando, Então, é isso que você quer dizer com comunicação assertiva e não agressiva? Também. Ou também a forma como se você se direciona às pessoas? Também, porque a comunicação assertiva, Cat, ela vai muito realmente... Primeiro você entender quem é você, né? Você entender o seu perfil, depois eu falo aí de perfil de personalidade, porque se você é analítico, se você é condutor, se você é dominante, por exemplo, você tem um perfil muito dominante, né? A Carla Tasso tem esse perfil dominante, mas com quem você vai falar? Então você entende quem você é e depois você entende com quem você vai falar. E aí você tem assertividade nessa comunicação. E aí ela pode ser muito mais simples, porque você já sabe com quem, com a sua equipe, com quem, cada um é de um jeito, cada um tem um perfil. Então você sabe. Tem ferramentas para você identificar o seu perfil? Tem ferramentas, a gente pode fazer alguns testes, né, com equipes. Eu fico muito feliz da gente estar podendo bater essa bola aqui, esse bate-papo tão legal, porque hoje eu acho que as empresas, né, o mundo realmente empresarial está entendendo a importância da comunicação. Está entendendo o quanto a comunicação
por mais que a gente nasça se comunicando, chorando, aquele primeiro choro já é uma comunicação, cheguei ao mundo, tô vivo, e agora quem vai cuidar de mim? Eu já tô pedindo ajuda, né? Tô me comunicando. E depois é com olhar, é a comunicação não verbal, que a gente também trabalha muito, e hoje é muito importante. Mas hoje eu vejo quantas empresas entendem que essa comunicação, ela pode ser simples, mas ela tem um valor muito grande dentro. É que antes eles trabalhavam só de dentro para fora. E agora, hoje tem que trabalhar dentro, né? Tem que trabalhar dentro. Agora dentro. Agora essa essência de cada um, essa personalidade de cada um da equipe. A gente já vê hoje com esses estudos que às vezes tem uma pessoa insatisfeita, você vê que o cara não rende, a pessoa tá ali, que não vai para frente, que não produz, ela tá no lugar errado. O perfil dela não é para aquela função. O perfil dela é em outra função. Isso a gente vê, principalmente, está na área de vendas. Entendeu? O cara está insistindo que ele quer vender. Ele não é de vender, ele é o cara de produzir, ele é o cara de organizar, o cara que vai lidar com dados. E hoje a gente está falando muito disso, até no marketing digital, né? Essa tecnologia aí cada vez mais avançada. Então a gente precisa entender isso, porque a comunicação faz diferença nisso. De repente, a comunicação interna, né, Dani? Quando você fala da agressiva também, a comunicação interna ela é muito importante, até para poder evitar, por exemplo, você ter processos internamente. Sim. De repente, a pessoa não rende pela forma como a gente se comunica. Eu já me deparei com isso algumas vezes, do tipo, eu consigo te passar uma tarefa, mas de repente a forma como eu estou me comunicando com você não é a ideal para você entender o que eu quero. Isso aí. Né? Então, há pouquinhos minutos a gente estava falando disso aqui no estúdio, né? Falando assim, o que você faz no tempo que você faz não é a mesma coisa de fazer a mesma tarefa em outra pessoa. E, de repente, a forma de você comunicar isso, ele gera toda uma diferença até para a produção das pessoas. Com certeza. Né? E aí vem a assertividade e a agressividade. Porque, assim, o ser agressivo não é você ser grosseiro, né? Aquela coisa de você gritar, não. O ser agressivo é você usar, às vezes, as palavras erradas, a forma errada, o meio errado para você pedir as coisas. Então, você está sendo agressivo, porque o retorno vai ser negativo. E aí, ou não vai ter, né? Ou não vai ter. E na internet, né? Dani, nas redes sociais? Essa comunicação agressiva, você diria que poderia ser o quê? Por exemplo, a gente está num momento complicadíssimo, muito, né, no nosso país. Polêmico. Muito polêmico. A gente está num momento super polêmico do país, não só na área política, mas na área de comunicação. Em tudo. E aí, qualquer coisa que a gente fala pode ser levado para um lado errado, né? Então, eu estou no celular vendo e a gente conversa muito sobre isso. A gente fala, caramba, fulano falou tal coisa. Qual a intenção, né? Então, o que você dá de exemplo da diferença entre um assertivo e um agressivo? A gente tem que pensar muito, e isso é um trabalho que depois fica automático. Quando as empresas também colocam isso internamente, vai se fazendo esse trabalho no dia a dia muito mais simples, né? Qual é o meu objetivo com essa comunicação? Qual é o objetivo da Tasso ao lançar esse podcast? Ao lançar agora esse novo produto? Então, a gente primeiro precisa entender. Antes a gente colocava para as empresas missão e valores. Missão, visão, valores. Missão, visão e valores, isso aí. E agora a gente tem que ter um propósito. Qual é o propósito da Tasso? Que já existe uma base e ela vai lançando produtos para atingir quem? O público que ela quer, mas um outro tipo de público também. Porque você, com esse podcast agora, você vai para o mercado de uma forma muito mais ampla e muito mais abrangente, né? Com outras pessoas que vão conhecer. Muita gente, às vezes, nem conhece a Tasso e vai começar a conhecer. Então, quando a gente entende esse objetivo, a gente entende onde eu quero que o nome da Tasso esteja e onde eu quero que o nome da Carla Tasso também fique ali linkado. E aí você começa a entender, vale a pena publicar isso? Vale a pena esse texto? Que tipo de palavras? Qual é o contexto que eu quero criar com essa publicação? Depois você vai para as redes sociais. Vale a pena eu comentar certas coisas em alguma publicação? Vale a pena levantar algumas bandeiras? Aí, Carla, é uma coisa, Cat, que a gente precisa fazer o tempo todo. Porque até eu faço... É uma reanálise diária, né? É uma reanálise diária. Por exemplo, eu vi uma publicação da Tasso lá, entre aspas, uma polêmica do mercado. Alguma coisa falando do mercado que eu não concordo. Vale a pena eu, Dani Rodrigues, ir lá e comentar? Ei, mas vocês têm certeza disso? Vocês não estão errados? Pra quê? De repente... Nem todo mundo tem esse discernimento também, né, Dani? Você sabe, né? Não tem. Aí vem as polêmicas. E aí por isso que a gente comenta, olha como a comunicação é importante, porque a gente provoca nas pessoas algumas coisas
que você desconhece o resultado E ainda é um momento de cada um, né? Você não sabe o momento que o cada cara um tá acordou, vivendo. a mulher dele dormiu de calça jeans, ele, porra, não gostei disso. Não, mas não é a mulher dele dormiu de calça jeans. Ontem ele fala, porra, não gostei disso, não, vou esculhambar aqui. Vai lá e esculhamba a publicação. Não tem nada a Não ver. é? E outro, então, assim, eu acho que a gente tá vendo num mundo muito doido, né, Dani? Então, é por isso que a comunicação... O mimimi, né? A gente não pode falar o mimimi, mas a gente tem que entender o que é o mimimi. Pode mais ver Tom e Jerry, né? Então, a gente tem que entender o que é. E aí eu preciso essa reanálise diária, porque eu preciso entender que tipo de palavra eu vou usar para falar com certas pessoas, para falar para publicar um texto nas redes sociais. É complicado, mas eu gosto de falar porque pode ser simples. A gente consegue fazer isso. E essa questão que você comentou, assim, desses ingredientes, né, eu não conheço, né, assim, mas de emissor de mensagem e receptor. É porque toda comunicação, Cat, a gente vai o quê? Eu tô me comunicando agora, Dani, que é emissora, tem um canal de comunicação que a gente tá fazendo com você que tá recebendo, é a receptora. E aí, eu preciso que isso circule. Tem que ter um feedback, porque senão fica muito fácil a história. A Carla não entendeu o que eu falei. Mas eu ouvi o que a Carla entendeu ou não. Nossa, gente, pelo amor de Deus, gente. Né? Isso tem sido um problema, tá? As pessoas não querem ler e as pessoas não querem ouvir. Isso e aí, Dani, como é que a comunicação mais rápida que a gente tá tendo tem influenciado, né? Então, você vê, por isso que às vezes esse tema que você colocou foi muito legal, simplificar, sabe? Porque a gente complica demais a comunicação. Demais. As pessoas não estão tendo paciência para ler. E a gente tá enfrentando isso, Dani, no nosso dia a dia empresarial, todo dia. A gente passa alguma coisa pro cliente, aí ele pergunta alguma coisa, sei lá, uns dias depois. Aí eu falo assim, eu já te mandei isso. Você não leu. Você não leu. Mas é assim, aí de repente, eu já ouvi isso de clientes, de pessoas que trabalham comigo, diretas ou indiretas, assim, eu não sabia que era importante. Mas aí gente... Ou seja, assim, então, existe também as pessoas que não dão importância tipo, quem é cliente meu e quem tá ligado ao meu momento, seja nos meus voluntariados, ou seja, Natal, sabe que eu não vou ficar passando nada que não é importante. Porque eu não, primeiro, eu não tenho tempo para isso. Segundo, é um saco a gente receber toda hora um monte de coisa. Eu particularmente entendo assim. Então eu entro, pesquiso alguma coisa, vou lá e tento me comunicar de forma simples. Qual é a forma simples? Cara, eu não preciso fazer um texto objetivo, no Word desse tamanho. Eu vou lá e ponho a matéria assim, ó, verifica. Valor econômico, olha, todo dia de manhã. Olha que é de credibilidade, você tem a certeza daquela fonte. Olha o que é importante para a empresa. Vou lá na simplicidade, posso até estar fazendo errado. Vou lá, pego a matéria que interessa a todos, printo a tela e olha assim, olha que interessante saiu hoje. Não, pronto, tá perfeito. Só ponho isso. Só perfeito. Ponho isso. Aí vai dando um tempo, vai passando. Aí de repente sai uma notícia nova, mas eu já tinha passado isso há um mês atrás, o valor econômico, que tipo assim, ó, acende a luz amarelinha ali. Que vai acontecer isso. Que vai acontecer isso. Porque, pô, é o que você falou, é um jornal de credibilidade, online, e que tem notícias do mundo inteiro do mercado. Veja, a gente tá falando de mercado. Eu tento simplificar a comunicação. E olha como é difícil você atingir a pessoa, que você falou, né? O emissor é o receptor. Né? E tem que voltar. Isso tem que circular. Se esse canal não funcionar, mas vai muito difícil, a mensagem. Dani, dá a dica aí, porque é difícil. Não, é um trabalho que é contínuo. Não é um trabalho que você pode desistir, porque você não tem retorno. E aí você acha assim, não está funcionando, ninguém me responde. Não querem mais ler, eu não vou ter o meu trabalho de fazer a minha consultoria de mandar Cat, eu não vou desistir não, mas a conexão, ela é complexa. É complexa. Mas por quê? Por que é complexo? Porque tem dois lados. Tem um emissor e tem um receptor. Se esse canal não funciona em feedback, se a gente não tem retorno, se esse fluxo não funciona, a gente não consegue que essa comunicação seja assertiva. Você não acha que hoje as pessoas estão muito... Eu ia falar desleal, mas não é desleal. Elas estão muito assim, fora desse contexto de conexão. Por quê? Porque elas querem muito ver e ouvir. Mas você já reparou que as pessoas estão... Né? Não, e você já reparou que as pessoas têm dificuldade de dar feedback? Então, e você falando agora, eu, por exemplo, para fazer isso aqui, a gente tem que olhar, pesquisar. E aí tem lá, né? Curta a página, comente. E de repente eu tenho uma restrição, eu particularmente, de ir lá e fazer algum comentário. Mas aquele comentário pode ser relevante para quem está ali do outro lado, né? Dessa questão da conexão. Mas mais do que isso, a gente que está numa comunicação com o nosso meio, com a nossa equipe, com os nossos clientes, com os terceiros que estão aliados a gente, se comunicar de forma a ter um retorno dessa conexão, porque eu acho que a comunicação ela tem um objetivo, que você falou agora. Com certeza. Qual é o meu objetivo em publicar tal coisa? É atingir alguém. E aí, eu não vou desistir porque sou eu, né? É o seu trabalho. Eu vou desistir porque sou eu, mas assim... Tem gente que desiste. Mas eu acho que a gente precisa insistir. Né? E aí depois eu vou falar algumas formas de você insistir.
E dá aí, um trabalho um pouquinho maior. Carla, gero a fonte, mas não sou eu que monto, né? Então, tipo, ó, isso aqui é importante, saiu hoje, né? Então, tem uma equipe por trás que vai Sim. fazer. Porque isso foi outra dificuldade que eu tinha, né? Era eu mesmo que fazia, era a menina que trabalhava, que a Dani trabalhava comigo. Aí, quer dizer, hoje talvez seria a Kézia para fazer, e eu vi que a gente não tem a competência necessária e o tempo para se dedicar àquilo de forma com o cuidado que tem que ter, o zelo que tem que ter no comunicar. E isso que você está comentando, Dani, é muito legal, essa conexão de duas pessoas ou mais, né? Porque aí, Cat, o que a gente precisa se preocupar muito nessa hora? Produção de conteúdo, né? Visibilidade, tem que ser atrativo no visual, tem que ser objetivo, tem que ser direto, mas ele tem que me criar uma questão também, eu quero saber sobre isso. E como? Às vezes é com uma pergunta, às vezes é realmente ali você... Essas enquetes Algumas enquetes. Você faz o cara entender que aquilo dali faz parte da vida dele, que ele precisa participar daquilo. Você acha que a enquete é importante para o Muito meio empresarial? importante, Tipo, você lançar umas perguntinhas, mesmo que você não tenha o retorno que você quer, mas você começar a lançar... Mas você começa a indagar as pessoas e começa a fazer elas refletirem sobre algumas coisas. Pode ser que ela não vá lá e comente, mas ela tá pensando. Ela tá pensando. Eu sempre gosto de falar sobre isso. A partir do momento que, eu recebi uma informação que tem um link... Aí eu vou abrir aquele link, não tenho tempo para ver esse link, mas eu já tenho uma frase que resume aquele link. Com frase de efeito. Frase de efeito, com palavras que vão chamar atenção, algumas em caixa alta. Vou até anotar isso aqui, pessoal. Caixa alta tá gritando. Não é que tá gritando, você colocou algumas palavras que realmente vão me chamar mais atenção, que precisa que... A intenção é essa, de chamar a atenção. A atenção do receptor. Sou eu que tô ali como emissora, então eu preciso estar chamando a atenção de quem vai receber aquela mensagem. Aí você traz essa frase de efeito, você traz alguma pergunta, você já traz dados de como aquilo pode fazer diferença no dia a dia ou na vida daquela empresa ou daquela pessoa, de como vai impactar. E essas comunicações mais simplificadas, eu consigo saber os resultados que elas estão dando nas redes sociais? Consegue, principalmente no Instagram, né, o Facebook também. Eles geram relatório? Geram relatórios que você consegue saber ali, às vezes por dia ou até por semana. É melhor você acompanhar, às vezes semanal, os números daquilo que você está publicando. O engajamento, quem é que realmente curtiu, quem comentou, quem compartilhou. Outra coisa que é legal quando a gente fala de conteúdos é você criar conteúdos para que as pessoas mandem para outras pessoas. Você publicou alguma coisa que não é só da sua área, porque você é uma empresária que tem a visão, né, do mercado como todo. A gente sempre, por exemplo, eu aprendi isso. Eu publicava coisas há 10 anos atrás só da minha área. Depois eu vi, cara, se eu quero ampliar o meu mercado, eu preciso gerar informação. Isso aí. Que não seja só da minha área, porque minha área é minha área. Então eu gero informação para outros, que eles vão replicando aquilo. Isso aí. E claro, quando você posta, né, o cara vai compartilhar a sua página, tá lá, né? De onde você compartilhou? Já vai, por exemplo, se você compartilha agora, a gente está em momento de imposto de renda, alguma coisa que para mim, Dani Rodrigues, vai fazer diferença e eu sei que amigos meus precisam daquilo, eu vou mandando para eles, olha isso aqui, olha essa informação, e às vezes não preciso nem falar, olha o que a Tasso publicou, não, eles vão ver né? Que foi a Tasso. Então isso também é uma forma de você criar essa conexão, de você fazer com que informações que não pareçam que são importantes para o seu público, mas são importantes de uma forma geral para a sociedade, essa presença social da empresa também, nessa proteção da sociedade, em levar informações também para todas as pessoas, isso é muito importante. E aí você cria enquetes, você realmente vai trazendo coisas isso aconteceu em 1900 e bolinha era assim, olha como é agora. E por quê? Porque tem a participação de empresas como a sua, né? A sua empresa fez diferença. As pessoas conseguem, dentro dos seus ramos de negócio, trazer a história, entendeu? Para poder essa história gerar o fruto de hoje. Entender que elas fazem diferença na construção do mercado hoje econômico, financeiro, desenvolver o Estado do Espírito Santo. Que é isso que a Tasso também está fazendo, né? De uma forma específica, mas de uma forma que está levando outros nomes junto. Então, isso também é legal da gente estar entendendo que as empresas estão participando do processo. Essa simplificação da comunicação, ela contribui, Dani, até as empresas, eu acho que as empresas podiam entender um pouquinho isso, né? Como é bom quando... Eu tenho esses ditados, assim, esses jargõezinhos, que a Carla sempre fala, né? Cresce mais quem cresce junto. Isso aí. Né? Então, é assim, eu acho que as empresas, elas têm grande potencial para, além dos negócios delas, através da comunicação, ela levar outras pessoas e outras empresas junto, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem um mercado que ele se retroalimenta, né?
E o movimento dele faz com que a minha empresa cresça naturalmente. Isso aí. Então, se eu movimento, por exemplo, a gente está aqui falando de comunicação. Se eu chamo a atenção para a comunicação, eu estou chamando a atenção para várias pessoas. E aí você tem grandes oportunidades. E essas pessoas estão gerando outras oportunidades, né? Então, acho que a comunicação simplificada, ela também corrobora com isso, né? Muito. Tipo, a você gerar negócios de outros, né? Através da geração da informação. E aí, Cat, é muito importante aquela base. Eu sei quem é a minha empresa. Qual é o propósito? Não é mais visão, valores. Visão, valores. Não é. Padronizadinho, não, né? Não, é porque a gente está num mundo muito amplo, principalmente nesse mundo digital, nessa coisa louca do virtual, mas que tem uma organização que a gente pode seguir, que pode ficar simples. E vou te dar um comentário aqui antes de eu entrar no Pare, Respira, Observa aqui. Vou entrar o seguinte. Não sei se as pessoas sabem, eu não sei se você também sabe. Os aparelhos celulares, eles ouvem aquilo que a gente fala. Sim. Né? Então, olha como é que a comunicação tá doida hoje. E assim, olha como é que a gente também, olha como é que a gente tem que ter cuidado também, né? Então, estava eu ontem, conversando com um grupo de pessoas. Falando, na realidade, minto. Estava conversando com meu marido, falando assim, poxa, Dia dos Namorados, a gente podia ir pra Santa Teresa, ficar na pousada. Aí meu marido falou bem assim, não, mas vamos ficar na mesma pousada, vamos procurar outra. Aí eu entrei no TikTok, enquanto eu tava na estrada. Não, eu te juro, eu entrei no TikTok. Eu já imagino o que aconteceu. Quando eu abri a segunda postagem do TikTok, assim, locais para ficar em Santa Teresa. Eu falei, não, Marcelo, olha, que coincidência, a gente tava falando disso. Ele falou, não, bobinha. O menino da TI lá na empresa falou bem assim, que hoje os aparelhos já conversam com você em silêncio. É inteligência artificial. Assim, eu falei, gente, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Porque de repente vai passar alguma coisa lá. Eu vou Quando tomar você cuidado. Abrir o celular, vai aparecer. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Dependendo de quem tá em volta. Mas olha como é que é doido. Então, assim, veja. Então, isso é o quê? O cara gerou, através de uma inteligência artificial, uma forma simples de você se comunicar e induzir a pessoa a fazer a aquisição de um produto ou serviço através da fala que ela teve com você. Eu achei isso muito doido. E assim, tá ligado à comunicação. Tá ligado, isso é louco, mas é a realidade. É a realidade que a gente vive hoje, como em abril de 2022. Podem explorar isso, né? Muito, e assim, as pessoas sempre acham, e eu fico muito feliz que a gente já mudou essa visão, que investir em comunicação é muito caro. E aí você é um exemplo. Perder dinheiro também, você é um exemplo que depois pode falar sobre isso. Além de ser muito caro, não tem retorno. Não tem retorno nenhum. Eu mesmo faço as minhas postagens. Eu não sei. Não, ou não faz, que é o pior para mim. Né? Às vezes fazendo errado, mas você ainda está ali no engajamento. E aí, então, a gente precisa começar realmente a incorporar isso, primeiro como pessoas, como cidadãos, né, que a gente cada um com seu papel na sociedade, depois como empresários, como empresa, como marcas, né, que eu gosto de falar que cada um tem sua marca também, a nossa imagem é a nossa marca. O quanto essa comunicação precisa ser pensada, o quanto ela precisa ser analítica também, porque são dados. E aí, como você falou, você vai para o Instagram analisar aquela sua postagem. Qual foi o engajamento? Quais os números estão em volta daquele conteúdo que você fez? E aí você começa a repensar. Usei essa palavra, vou usar essa outra palavra, essa imagem. Assim, pessoas importantes, isso que a Dani está falando, né? Não basta apenas ter alguém que te auxilie, mas que analise o resultado do que está sendo feito. Isso. É isso que você está querendo dizer, isso né? Isso aí, que faça essa análise de dados realmente o que de retorno. O que você está recebendo de retorno daquilo que você está publicando? De repente você está publicando errado. Não, é isso que eu ia te falar agora, porque de repente a Tasso vai publicar uma coisa que vai falar só para grávidas. Ok, é o público da Tasso? Mas você vai falar para grávidas quantas vezes por semana ou por mês? Não é o seu público. Mas agora grávida pode voltar ao trabalho ou não na época da pandemia. Isso está no auge, está no... Mas é o seu público? Eu vou dar uma notícia, ok, porque saiu a nova legislação, mas depois eu não preciso ficar repetindo, não é o meu público. Então, não teve é o meu foco, não né? é meu foco, não teve retorno nenhum. Mas não tem que ter retorno. Aquilo dali não está chamando a atenção de quem está ali. Não é o objetivo ter retorno em cima daquela notícia. Em cima daquela notícia. Simplesmente divulgar. Então, a gente precisa... E uma coisa muito bacana que eu gosto também de enfatizar vamos falar sobre isso? Aí amanhã eu não sei o que falar. Vamos criar um planejamento, um plano de ação de alguns conteúdos. O que vai surgindo depois, nós vamos agregando. Mas eu preciso entender que é esse trabalho também que a comunicação faz, para até simplificar,
o que eu quero falar, o que uma coisa vai puxando a outra. Quem é o público, né? Quem é o público. E aí Lembrando que a gente tem um emaranhado de notícias nesse mundo, né? Então, e para criar essa conexão e ter esse retorno de quando eu estou passando a notícia, eu preciso também ter esse alinhamento. Hoje eu falei de A, amanhã eu vou falar de B, porque B tem a ver com A. E a Dani, que já leu A, vai ficar pensando, eu queria saber mais. Amanhã eu vou dar mais para ela. Quando você fala em usar PROR... que é PROR, que eu sei, você sabe que é do Exército, né? PROR. PROR, que eu sei é do Exército, né? É porque a gente, nesse mundo louco que a gente tá, nós já falamos disso aqui, não tem como fugir, essa loucura do digital, do virtual, essa loucura, igual você falou, ninguém tem tempo para ler, né? Quanto mais para produzir conteúdo, né? Que as pessoas não querem analisar como produzir, qual a melhor frase, melhor palavra, melhor imagem. Quer publicar. Quer publicar. Eu não posso perder tempo. Não, e quer publicar por qualquer coisa. Nossa, quando... Não. Olha, gente, eu vou abrir um parênteses aqui. Você é muito crítica, né? Eu sempre cito esse exemplo porque a gente tem um relacionamento já de muitos anos e a gente começou a se relacionar no momento crítico também, que você sempre você não tem papas na língua, né? Costuma dizer. Hoje eu ainda respiro, hein? A Dani, se ela tiver que falar, ela fala. E é muito difícil a gente ouvir. Então, eu acho também que a comunicação simplificada, nós precisamos estar abertos a ouvir. Isso. Porque até vocês, a comunicação, também tem dificuldade de ouvir, entendeu? Muita. Porque vocês têm muita facilidade para falar. E produzir, então, né? A gente quer produzir e o aí tempo vocês todo. têm dificuldade para ouvir também certas críticas, certas coisas. Eu lembro uma vez, eu nunca vou esquecer disso, esse dia para mim ele é fatídico na minha... Eu já sei qual Você já sabe qual é, né? Esse dia para mim ele é fatídico na minha carreira, eu vou dizer, na minha carreira profissional. E eu acho que a partir daquele dia que eu falei, não, eu quero ser assim, foda-se o mundo, vai ser desse jeito que eu vou vir. E assim, mas era um momento de decisão na minha vida, de algo que eu queria muito. E você falou, porra, hoje, no dia do negócio, você me vende fandango, de amarelo fandango, com decote, né, porra? Você tá de brincadeira, Carla Taz. Aí, cara, o que eu pensei ali na hora, né? Falei, pô, as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou, entendeu? Não tem que mudar. E por isso que eu te fiz a pergunta no início, né? A comunicação naquele momento minha, a primeira foi, eu tenho um bichinho amarelo ali na frente. O sinal amarelo. O sinal amarelo estava ali na frente, gritante, em cima do palco, falando. Mas, e eu fui entender isso depois, né? O sinal amarelo, ele era tão radiante que o conteúdo ficou para depois. Pois é, eu fico feliz hoje, até porque me veio aqui desse sinal amarelo, porque ele te abriu a atenção. Foi. Ele te chamou para essa parte de atenção. Tô fazendo a coisa certa ou não? E aí, daqui pra frente... Tô sendo o meu exemplo, a gente vai evoluindo, né? E você viu o seguinte, você vai ser você não mudou a sua essência. Agora, você mudou no sentido de melhorar a sua imagem, agregar a sua imagem no seu objetivo, no seu propósito e como você queria ser inserida no mercado. E isso é a questão, a primeira impressão que fica, depende. Porque depende do trabalho que você quer fazer depois, a continuidade daquilo. E aí você começa a entender aquela imagem para aquele momento. Mas é difícil ouvir. Não, é muito difícil. Por isso que a comunicação, essa comunicação simplificada que você está comentando, essa questão da conexão de duas pessoas, e você vai falar do PROR agora, é difícil porque, Dani, a gente tem os nossos brios. Todo mundo tem. Não, você traz não adianta você dizer que você não tem. História. Quem fala que não tem é hipocrisia. Todo mundo tem aquilo que gosta, aquilo que pensa. E é muito difícil você receber uma crítica, né? Todos, nós somos seres humanos, né? Então é o que você falou, quando a gente nasce, a gente já se comunica. Por que tem o tapinha, né? Opa! Eu falei, quem disse que tem que me bater, porra? Eu olho pra bunda, tem que me bater por quê? Pode deixar eu falar sozinho, né? Então, assim, alguém de repente tem que dar aquele tapinha pra você acordar, né? Porque de repente você tá tão no seu mundo. Eu acho que a comunicação simplificada, esse tema que você trouxe, ele é muito legal. Que você tá tão no seu mundo que você não tá enxergando como é tão simples fazer as pessoas te ouvirem de outra forma. E aí você vai pensar em conteúdos para fazer as pessoas refletirem esse outro olhar. O que realmente é importante para ela. Começar, mesmo que é pelo WhatsApp, como que... A pessoa às vezes vai te responder, ok, beleza, valeu. Mas você precisa ter retornos. E aí é insistindo. Igual você falou, você não vai insistir, hoje, a gente tem que insistir. Mas tem que insistir. E aí você vai mudando a produção desse conteúdo, você vai mudando o visual dele, você vai entendendo o formato realmente. Isso é fato que a gente vai se adequando. E aí você começa a entender, tais pessoas... respondeu de um jeito, outras de outro jeito. E começa a melhorar, né? Começa a mudar, né? Começa a melhorar, você vai realmente fortalecendo isso. Por isso que você fala que a gente tem que parar, respirar, observar e responder. Observar, por quê? Porque antes de responder, a gente não está com tempo para observar, para analisar e nem para respirar. Às vezes você responde sem pensar.
Porque você quer retorno rápido quando você precisa de retorno. Você quer que as coisas aconteçam. Porque 24 horas do dia tá pouco. Pra que dormir, né, Carla? Não, eu sempre falei, quando dava aula, meus alunos, eu falava assim, pra que dormir? Professor, eu vou fazer isso que hora? O que você faz meia-noite às 3, filho? Então entendeu? assim, mas só que a gente precisa também desse momento de descanso. Eu acho que você está entendendo isso hoje também, pelas coisas que você está fazendo para sua vida pessoal, num sentido de bem diferente do seu dia a dia, o quanto isso faz diferença pra gente, esse parar, respirar, observar para depois responder. E isso fica automático, Cat. Depois você começa... a história hoje, eu quero ter paz, eu quero ter razão. Então tem hora que você quer ter paz. Dos homens com as mulheres. Tem hora que você quer ter paz. Pastor Cláudio Duarte. Mas você precisa responder. Mesmo querendo ter paz... Sabe que meu pai tinha uma fala um pouquinho diferente. Tem uma fala um pouquinho diferente. Quando eu trabalhava com ele, primeiro você ouve. Depois eu pensei essa. Se for necessário, você fala assim, não fala nada, tá? Porque a última coisa que você vai ter direito aqui é de falar. Pois é, mas... perto do seu pé, perto, mas entendeu? tem que responder. Que é esse canal que a gente fala de emissor, receptor, antigamente não tinha tem que resposta, ir voltar. Né? E hoje precisa voltar. E a volta, falando até de dados, de analisar de redes sociais, a volta costuma estar naqueles números ali, do Instagram. Porque o engajamento está ali, quem curtiu, quem compartilhou. Então, quando a gente está falando, né, essa comunicação verbal, de falar, o outro ouvir, o outro responder, é muito mais tranquilo. Mas aqui nas redes sociais, aí você tem que começar a observar isso. Comentários, compartilhamento, o que eu compartilhei, o que foi mais compartilhado na última semana? Nossa, uma matéria sobre a alta da gasolina, que não sei o que. Então, é isso que as pessoas estão querendo. Não, gente, Dani... Aqui... A inflação, os preços, né? Teve uma matéria que a gente fez recente, né, lá no conselho e tal, nada a ver com a taça, mas assim, que o pessoal começou a brincar, né? Me zoar falando que eu tava trabalhando em oficina mecânica agora. Não sei se você lembra que eu te mandei. Foi a venda, o negócio lá da... Se era melhor comprar o carro ou alugar o carro. Aí, olha como é que o ser humano é, né? Contador normalmente só fala de imposto de renda, finanças, não. Aí, de repente, eu vou lá e falo se é melhor local comprar e o cara mostra a foto de uma oficina. Olha a imagem do cara, já me ligou, oficina mecânica. Né? E aí, mas veja, você comenta uma coisa muito legal, a reportagem foi rápida. Sim, objetiva. E foi as pessoas leve, prestaram atenção. Foi leve, porque o Elton lá também foi um cara, né? Maravilhoso. Tranquilo. Fiquei apaixonada por ele, pois tá? é. Já falei pra você falar que eu fiquei apaixonada. Não, a forma dele entrevistar, dele, totalmente simplificada e assertiva. Não, e assim, você coloca aqui no briefing que você me passou, assim, a gente se concentra 8 segundos, 8 né? 8 então, segundos. Gente, a gente tem que ser muito bom pra comunicar. Porque e é aí que você repensa que vídeo seus conteúdos. Vídeo é melhor. O áudio hoje, quando você pode estar... Porque você vai querer dirigir e ouvir. Então já está ali na sua concentração que você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí você repensa seus conteúdos. Um texto muito grande, quem vai ler? A pessoa só se concentra 8 segundos. E aí uma Netflix da vida também pensa nisso, que a gente, né, pode falar aqui. Na hora que ela Por isso que o briefzinho dela lá, que é as propagandazinhas, elas são pequenininhas, né? É isso. É 1 minutinho. Eu não tenho tempo, eu já quero ali, o que é? Isso não, esse não. Eu não quero ler, porque assim... Uma Netflix antes, você só tinha lá você tinha o resumo, né? Resumo. Aí hoje você tem o mini videozinho que chama do trailer lá, que é pequenininho, pequeno, você tem a noção dali. É o tempo da sua concentração e aonde aquilo vai te chamar a atenção ou não. Entendeu? Naquele seu momento, principalmente. Então, você vai entendendo isso, porque esse tempo de concentração faz muita diferença na hora que eu vou me comunicar. Né? E aí a história do time que a gente estava falando aqui antes, né? Porque cada um tem o seu tempo realmente de executar uma ação. Eu vou executar de um jeito, você vai executar de outro jeito em tempos diferentes. Mas o importante também é eu entender isso na hora de eu me comunicar. Com a Dani eu tenho que falar desse jeito, porque ela já entende desse jeito, ela já vai fazer. Porque tem pessoas que já tem um engajamento tão mais grande. Rápido. Então, e a gente tem isso ali onde a gente está trabalhando junto. Tem pessoas que eu falo que elas já sabem o que eu vou falar antes de eu falar. É isso aí. Porque o jeito de você se portar e de você gesticular, a pessoa, quando eu começo a falar, a pessoa, não, já sei o que você vai falar. Porque conhece você bem. Já e aí tem você essa sintonia. E você fala uma coisa bem legal, que na comunicação simplificada, nós falamos de comunicação de forma geral, né? Entender o comportamento das pessoas, você fala isso, né? Muito. Bastante. Então, quer dizer, olha a dificuldade, Dani, o desafio para nós, pessoas físicas, Sim. e nós, empresas, de fazermos uma comunicação. Eu preciso, vamos lá, ser assertiva e não agressiva. Eu preciso ficar atento
o que eu estou falando, para quem eu estou A falando. produção de conteúdo. Eu preciso ter produção de conteúdo, aprender a me conectar com as pessoas, A respirar, observar responder e ainda entender quem é quem. quem é quem. É muito necessário. A gente, Carla, quando fala de comunicação, fala de pessoas. Né? Os animais se comunicam, todo mundo se comunica. Mas quando a gente está discutindo aqui como simplificar a sua comunicação, é de pessoa para pessoa. Eu gosto muito de falar assim, os robôs estão invadindo, a inteligência artificial é a nossa realidade hoje. Mas eu ainda tenho pessoas por trás dessa inteligência artificial. Sempre vai ter pessoas. Eu ainda tenho pessoas comandando um robô, programando um robô. Então, eu preciso me comunicar com essas pessoas. A não ser que daqui a pouco a gente chega pro De Volta do Futuro lá e o cara se programa ele mesmo sozinho, ele né? Mesmo sozinho. Espero que demore ainda, não duvido. A história da gente ter chip, daqui a pouco, não ser um robô, né, no 100% aqui do nosso organismo como ser humano, mas a gente vai, acho que daqui a pouco isso vai também facilitar em algumas situações. Mas a gente vai continuar... Você acha que isso pode prejudicar a comunicação? Não, eu acho que a gente precisa, isso vai facilitar. A comunicação, a tecnologia, tudo isso que a gente tem de modernidade. Que os games, vou fazer uma pergunta agora. Você acha que eu fiz um curso, né? Porque tem gente que viaja por exterior e fala, eu fiz um curso em Orlando, né? Fiz um curso na Disney lá, que é de gestão de empresariais, de 7 dias. Deve ter sido fantástico. Foi. E assim, isso foi em 2019, antes da pandemia. E a gente foi numa faculdade de games. Uma faculdade de games. E lá na faculdade de games, as nossas palestras foram de como usar a gamificação nas nossas áreas e nas comunicações. Uhum. E lá foi mostrado, era uma faculdade onde, tipo assim, faz também, faz produção de artistas, de cinema. Inclusive lá é onde tem o estúdio que transmite os jogos, que fez transmissão lá do Avatar, que fez a filmagem do Avatar, espetaculoso. Imagina. Espetacular. E aí, você acha que os games, por exemplo, esses vídeos interativos, né, de jogos, eles também são formas de comunicação? Podem influenciar? Podem, a gente sabe que pode. Porque a comunicação, no final de tudo, é querer influenciar. Tô errada, não, né? Eu quero influenciar alguém, ou a comprar um produto, ou a me seguir. É relacionamento, né? E influência o tempo todo. Porque você realmente, o que você falou é fantástico, a gente está o tempo todo se vendendo. Ou como pessoa, ou como empresa, mas é a minha marca. Ou seja, essa conta de carochinha, eu quero, na realidade, influenciar a pessoa para então, poder comprar. Tudo, principalmente games hoje, esses jogos, e tudo que está aí nesse mundo tecnológico cada vez mais avançado, realmente tem influência. E aí, Carla, é onde a gente precisa ter cuidado. Porque os nossos jovens, né, essa nova geração que está vindo aí, está sendo influenciada de uma forma muito assim, impactante e pode ser negativo. Então, eles precisam trazer os valores... gente, comunicação da família aí, simplificada, né? Os valores dessa família, dessa essência, entendeu? Isso precisa ser base. Porque era muito fácil, realmente, eu só jogar ali, faz isso num game, e o cara sair dali e fazer aquilo, né, achando que é a vida virtual. É um game, a vida é um game, né? Precisa... A vida é um game, realmente, tá, pessoas? Mas é um game difícil... Não é um game igual aquele que você vai lá só no joguinho, não. E aí depende de comunicação, depende de relacionamento, depende dessa influência, depende desses valores, desse propósito, depende de como eu vou simplificar. Você tá falando aí, tá me lembrando como que a comunicação simplificada dentro da família é importante. Não, faz muito. As famílias criação de filhos, né, as famílias não conversam. A conversa é aqui, às não, vezes e é no triste celular. Quando você vai no... eu falo isso porque eu sou crítica em relação a isso. E eu não fiz isso com a minha filha. Não critico para quem faz, mas critico o momento. Então, assim, se você sai da sua casa, olha como a comunicação... E nós vou voltar isso para comunicação, não só de educação. Sim. Você sai da sua casa porque você quer ter um momento de lazer, familiar. Você vai almoçar fora. Porque dentro de casa a gente chega tarde, sai muito cedo, tem 1000 coisas para fazer, a gente não consegue se comunicar com os filhos. Aí eu saio de casa, vou num restaurante. Um restaurante que eu entendo que é bom para mim. Na realidade, eu não penso no conjunto, eu penso pra mim. Eu, Carla, quero ir no restaurante X hoje. Aí, chego lá naquele restaurante, não tem um brinquedoteca, não tem nada, só tem as mesas, garçom, tal. Eu pego o celular, e o meu filho tá me enchendo a porra do saco, e dou na mão dele e falo assim, senta aí e fica quieto. Fica quieto. Já começou errado. Então, o que eu acho? Eu acho que essa comunicação é muito importante, dando interno também, de dentro. Sim, né? Dentro do nosso ambiente familiar. Do ambiente familiar, pessoal. Se você quer sair para um lugar e você tem filho pequeno, vá para um lugar que ele tem como brincar. Porque ele possa vir até você toda hora e falar, papai, mamãe.
Por que você tem que sair para um lugar que não é adaptado para ele É. e enfiar algo na mão dele e a comunicação ser zero? Porque se ele tem um brinquedinho, você vai lá de vez em quando olhar. Se ele Sabe? tem um espaço que Você ele pode observa se ele como ele interagir está. com outras pessoas, Porque- outras crianças. Você é da área. Comunicar também é observar, não é? Porque você falou Tá aqui, aí, né? pare, respire, observa para responder. Porque a observação pode me levar a uma comunicação Essa muito mais análise. simples, né? Com certeza, analisar esses detalhes, essa comunicação não verbal, que você precisa analisar até da sua equipe. Às vezes o cara tá Eu lá... falo, Dani, observação é tudo. Você cara sabe tá que eu falo muito isso. você fala. Falo, Cat, observação é tudo. E você tem isso, você é intuitiva e você é observadora, que às vezes fala, fulano não tá legal. Hoje não é um dia legal. É porque Então, eu acho que é muito importante você faz diferença. assim, se eu chegar lá na minha empresa e lá na Tasso e eu ver a Kézia, que tá aqui, só vendo os bastidores, só nos bastidores. É. E chegar a Kézia e ver a Kézia triste, ela tem pouco tempo lá comigo, mas eu falo assim, aconteceu alguma coisa? Ah, eu tô com um problema, pessoal. Então vai embora, amanhã você volta. Porque não é porque eu não quero que ela fique lá. Não tá sendo bom pra ela, não tá vai sendo ser bom pra pra empresa empresa. e não tá sendo bom pra equipe que Isso está na aí. empresa. Perfeito. Então, eu, quando tinha uma empresa de contabilidade com 42 funcionários, 38 mulheres, 38 Nossa menstruações por mês. senhora, um ia inferno. falar isso. Um inferno. Jesus amado. Um inferno. 38 mulheres, 4 Não, homens. era TPM todo dia. TPM todo dia é uma desgraça. Aí, É. eu falava o seguinte, cara, eu tinha, assim, 4 pessoas ali que eram problemáticas, né? Excelentes profissionais, mas não sabiam se comunicar quando estavam mal. E eu falava assim, eu tinha um que era flamenguista doente, né? E com toda segunda-feira de ressaca. Então, ninguém aguentava ficar perto dele. Bafo de cachaça do cacete, né? Quando tinha jogo final de campeonato, É. eu já falava assim, ó, não precisa vir. Não vem. Precisa vir, porque o importante pra mim é você não atrapalhar a Produzir produção. e não Exatamente. atrapalhar. Você pode produzir muito mais amanhã. É. Beleza. E eu tinha uma que é rabugenta. Então, cara, quando chegava na segunda-feira, aquela cara, daquela cara que eu não vou dizer o quê, né? Aquela cara de álcool de 32 pregas, mas não vou dizer o quê, entendeu? Já entendi. Já entendeu? E aquela cara de a pessoa, cara, contagiava o ambiente É inteiro. muito ruim. Então, ou você fecha a sua porta pra ninguém te ver, ninguém ter que dar com a sua cara, ou vai pra casa. Resolve a sua vida, amanhã você volta. Porque eu acho que essa comunicação simplificada, a gente Isso aí faz não parte. vive sozinho, né? Então, Não. eu tenho que lembrar, eu falei isso agora, que esse negócio de vacina, essa polêmica toda, você vive num mundo de sociedade. Isso aí. Então, se você quer ver sociedade, adapte-se a ela. Porque não é a sociedade que tem que adaptar-se a você. E eu acho que a comunicação é tudo pra isso. né? Não, e essa sua visão é perfeita. E é isso que eu realmente quero que as outras empresas, que a gente possa multiplicar isso, o seu exemplo, com outros empresários, entender realmente o momento da pessoa, entender primeiro quem é quem, entende? Se a pessoa está na função certa, se ela tem a personalidade para aquilo certo, dali, né? no local certo, porque às vezes você está De forçando. repente ela tá no local certo, mas na hora errada Na também, hora não é? errada. E outra coisa que eu queria falar, que você me lembrou, e é muito importante, que hoje em dia as empresas não olham mais um currículo. Elas olham soft skills, comportamento. Quem é Dani Rodrigues numa sala trabalhando em equipe? Entendeu? E aí Como a é gente que ela tem se que observar. comporta? Eu sinto uma falta disso na Tasso, que eu fico pouco tempo lá, e eu sou muito observadora, realmente. E eu observo rápido, né? Porque eu acho que você não muda o comportamento tão rápido Não. assim. Não. Então, quando você contrata uma pessoa, ela tá lá dentro da sua empresa uma semana. Eu sempre falo pra você, né? Você Uma já semana pra descobre. mim é o suficiente. Se eu Já ficar do sabe. lado uma semana, eu já sei. Porque eu acho que você tá ali uma semana, 8 horas por dia, você não consegue mudar durante 5 dias na Não, semana. não Você não dá. consegue forçar, Você porque não vai forçar. acontece muita coisa em 5 dias. Então você não consegue forçar. Eu acho isso muito importante. Dani, tá muito bom. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse 4, como é que é? 4CO. Porra, que negócio difícil, velho. Não, Que é isso daí é muito legal, porque é o que a gente, como jornalista, trabalha isso desde que entra na faculdade, quando você vai escrever matérias, é o chamado lead, que é aquele primeiro Você parágrafo. não botou lead, pô, que eu já entendi. Calma, que aí pô. tinha que ser aqui na fala, né? Tem que criar também uma expectativa, Uma surpresa, né? surpresa. Porque aí você vai, quando a gente vai se comunicar, e isso eu uso para tudo hoje, faz muita diferença, realmente você tem que colocar isso daí, o quê, quem, quando, onde, porquê, como e quem vai fazer ali. Porque às vezes isso é muito, assim, e é automático. Às vezes você fala assim, Kézia, que a Kézia tá aqui, né? Você fala, Kézia, faz isso. Aí a Kézia tem que perguntar, com quem eu falo, onde, A Kézia tem que perguntar. não sei o quê. Então, olha como é que a comunicação é. Você botou bem assim, não, Carla, faz isso. Tá, peraí. Pra que nós vamos fazer? Pra quê? Pra quem? Como? Que dia? Por que nós vamos fazer? Porque senão você não tem nem informação pra seguir. É isso aí. E de repente, quando a gente é demandado, a gente não pensa nisso tudo, porque tá na minha cabeça, É. mas não tá na sua, né? Então você fala assim,
Cat, vamos gravar um vídeo sobre tal coisa? Eu penso, opa, mas qual o objetivo Qual o disso? objetivo? Porque eu também tenho que questionar. Como que Quem eu a vou gente gravar? quer atingir? Aí a gente Por passou quê? por isso recente agora, Sim, Dia da Mulher. Eu não sim. gravei. Foi. Eu não gravei. Por que você não gravou? Porque não era eu que tinha que estar ali na evidência. Na minha opinião, eu acho que eu tô num momento de transição que eu tinha que evidenciar outras pessoas. E elas têm que saber isso. Agora, eu não preciso chegar e falar. Porque também, você botou um ponto aqui muito importante que você já falou algumas vezes, é aquela comunicação não verbal. É. Como as pessoas não estão querendo, muitas vezes, observar, elas não conseguem entender o seu objetivo. E aí Porque elas respondem de forma Aí errada. você volta porque pra o aquela observar tá pergunta. antes de responder. Então, Cat, aí você volta para aquela pergunta. O óbvio tem que ser dito. Será? Ou é você que não tá observando? Não, é parar, respirar, observar para responder. Isso é rápido, isso é automático. Como esse 4QCO, entendeu? A partir do momento que você começa... Gente, ela falou rápido, vocês viram? 4QCO. É tipo depois que a gente bebe todas, você fala... Faz o 4 aí. Não, faz o 4, é tipo isso. Eu não consegui nem decorar o que é 4CO. Tá? Mas isso é automático. Isso que tudo que a gente falou aqui de comunicação assertiva, de realmente esse parar para respirar, para observar, para depois responder, isso vai virando automático. Agora, eu te agradeço muito por essa abertura desse tema. Te parabenizo por você já inserir isso no seu dia a dia, tanto na sua vida mais pessoal, nos seus outros projetos que a Carla Tasso tem, como na sua vida empresarial dentro da Tasso. Esse podcast, o lançamento desse podcast, o novo formato, essa abertura de produzir conteúdo dessa forma é fantástico. Porque as pessoas podem só ouvir dirigindo, elas vão poder ver, porque vai estar no seu canal do YouTube. Dani, comunicação, você sabe... Eu falo assim, o pessoal fala, Carla, você fica bem pra marketing, né? Acho que a nossa criatividade, eu acho que tem pessoas e pessoas, né? Isso. Eu acho perfil. que perfil. Você, quando você lê muito e você ouve muito, e você tem paciência pra buscar, você acaba tendo mais criatividade. Sim. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que trabalham comigo, o curioso aprende mais. Com certeza. Quem quer receber tudo de mão beijada, não aprende e põe a culpa no que está na frente, né? O curioso aprende mais. O curioso modela. O curioso remodela. Uhum. Então eu penso assim, eu aprendi de um jeito. Se reinventa. Todo mundo aprendeu de um jeito, porque todo mundo aprende com alguém inicialmente. Depois daquilo que você iniciou o seu aprendizado, você remodela seu aprendizado. Aí é a prática. Aí só que você só consegue remodelar, Dani, se você tiver curiosidade. Sim. E a comunicação, eu sempre dei muito valor, sempre investi muito nisso. Até hoje eu tenho sócio, mas durante muitos anos não tive. E as pessoas são difíceis de entender a importância disso. Quando eu falo investir em comunicação, é investir em comunicação na forma que é bom para o negócio e para quem ouve. Tem gente que gasta 5, 10, 15, 20 mil, sei lá, eu tenho clientes no Google e tal, mas nem está analisando se o anúncio está repercutindo de alguma forma. E qual produção, que tipo de anúncio. E anuncia sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Não. Então, assim, eu trabalho numa área complicada, eu não tenho nenhuma cliente mulher. Todos são homens. Uhum. Todos são homens. Que é aí que a sua briga, no sentido de a imagem dessa mulher com conteúdo, né? Então, é difícil pra caramba. Mas mais do que isso, é difícil eles entenderem que aquele conteúdo que eles estão produzindo nas redes sociais deles não está atingindo tanto quanto poderia, porque eles não estão gerando nada mais do que um anúncio. Isso. Vou te dar um exemplo. Uma determinada empresa vende carro, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você vai anunciar que você está vendendo lá Chevrolet, ou Volkswagen, ou BMW, sei lá. Você vai lá para o anúncio do carro, chegou o novo carro, tal. Mas você já pensou o que o consumidor do carro também quer ouvir? Ele quer ouvir como economizar combustível. Ele quer ouvir como que ele pode cuidar melhor do veículo dele. Ele quer ouvir que tipo de acessório ele pode complementar ou não. Ele quer ouvir dicas de direção. Ele quer ouvir também... Por que eu tenho que falar só da venda do carro? Então, acho que falta um pouco isso. Essa sensibilidade da comunicação. Na verdade, quando a gente hoje estuda mais marketing, né, indo para essa linha mais do marketing, a gente já sabe que hoje você não vende mais produtos ou serviços. Você vende experiência. Você vende sentimentos, você vende desejos, sonhos. Eu não vou olhar um carro e simplesmente porque é de tal marca eu vou comprar. Eu vou olhar o carro que eu vou falar assim, é esse carro que vai mudar a minha vida, é esse carro que vai trazer para mim essa felicidade, que vai me deixar mais bonita. Porque isso a propaganda, o VT, o anúncio pode trazer para mim, dependendo da palavra, dependendo da modelo que tá ali. Você vai falar, eu quero ficar igual aquela mulher dentro daquele carro. Você se imagina, Você já se imagina. Então, a gente precisa, e dá para simplificar,
também essa parte Gerando de a mesma publicidade e de marketing, dessa forma, você tem que gerar experiência. E aí, com um anúncio seu, por que hoje a gente fala tanto de diversidade também? Porque eu quero ver pessoas diferentes, que eu quero ver que a Tasso atinge todas as pessoas da sociedade, não um único público. Porque ela tem um nicho, você escolheu um segmento. Mas esse nicho, ele tem várias pessoas que compram dele. Ei, e o seu nicho? Eu tenho desde do cara lá, peão de obra, até o diretor da empresa e o consumidor. E o que você trabalha com que nicho? Eu trabalho com construtora, né? Que vende engenharia, o quê? Que vende apartamento. Casa, vende sonho. Vende o sonho da casa própria, da família, de morar num lugar que os meus filhos vão crescer com segurança, com alegria, com espaço para brincar. Então, é isso. Por que eu estava puxando isso? Porque, na realidade, de todos os meus clientes hoje, sim, que eu tenho, um só está trabalhando algo a mais. Todos eles, a maioria, nesse mercado, que é o mercado de homens, né? Naturalmente de homens, sim, né? Vamos dizer. Tem até algumas mulheres, mas eu não tenho nenhuma. São todos homens. Eles trabalham mais com a venda mais agressiva. E não é o assertivo e o agressivo. E não trabalham mais com essa assim, poxa, você está comprando... Vou te dar uma dica, sabe que você vai comprar apartamento? Olha, esse tipo de cortina, que tipo de cortina você coloca em qual lugar? Tudo um exemplo simples do produto, isso. Sabe? Como que você trabalha a iluminação no seu apartamento que você está adquirindo? Então, assim, esse tipo de detalhe são detalhes que mexem com a sensibilidade do consumidor. Com o sentimento. Que, de repente, você não está agregando e você tem um puta de um mercado para fazer. Isso em qualquer atividade. Por isso que eu acho que a comunicação, eu não posso ter uma comunicação só que publica. Não. Eu tenho que ser uma comunicação também que se comunica comigo. Eu ia finalizar, a gente acho que já está realmente indo aí para os finalmente, mas para dizer o seguinte, a gente busca engajamento. O tempo todo nas redes sociais, no mundo virtual, eu quero engajamento, porque eu quero números. Mas eu estou engajada naquilo ali que eu estou produzindo, eu realmente entendi que eu preciso vivenciar aquilo, que eu sou o meu primeiro público, que a minha equipe interna é o meu primeiro público, e ela está engajada? Ela realmente está vivenciando essa experiência de um novo produto, de um novo serviço, daquele conteúdo que está sendo produzido? Porque a gente é falando de venda de carro, as concessionárias hoje mudaram totalmente. Banco, olha as propagandas de banco na televisão. Mudaram muito, realmente. Mudaram não muito. Fala mais da taxa de juros. Exatamente. Fala de família, de sonho, de comprar um carro novo, de comprar a casa própria, de viajar para o exterior. A última coisa que eles vão falar é a taxa. Eles estão falando assim, se você vir até o meu banco, eu posso te ajudar a ter seu sonho da casa própria, o sonho do seu novo carro, entendeu? Então, esse engajamento precisa ser primeiro interno, precisa ser primeiro do gestor. Ele precisa entender, e aí é com o tempo. Não, e aí, Dani, a gente tá realmente nos finalmente, eu queria só dar, assim, uma dica também, eu não sou da área, mas queria dizer o seguinte. Não, ela é da área já, praticamente. Não sou da área, mas consumo a área. Isso aí. A Dani falou uma coisa importante, né? Pare, respire, observe e responda. Então, muito cuidado também com as comunicações que você... A gente tem muita coisa hoje em dia, pessoal, muita. Então, cuidado também com aquilo que você está recebendo de informação, porque tem muita fake. Sim. E tem muita gente sendo enganada, porque o negócio é tão bem feito. E eu não parei, não respirei, não observei, tá? E, Dani, eu vou até fazer uma comparação, tipo assim, não parou, não observou, né? Não respondeu, tipo Tinder, assim, né? Não parou, não observou. E já deu like. E já deu like, já deu match. Já fui lá, né? Tem essas comunicações também. É uma venda, tá, gente? Você tá vendendo sonhos de um relacionamento, né? E é muito legal que você falou do Tinder. É muito legal isso, gente. Porque não, assim... Eu tava pensando aqui, gente. Vou falar de uma coisa, tomar cuidado, né? Você tem o Tinder, App, Face, cuidado com essas cuidados. Não, isso aqui é muito oportuno, tá? E lá você tem imagem, porque a gente se vende como? Com as fotos. Toda cheia de... as imagens. Que é aquela primeira impressão, que você já tá ali. Só que tem um perfil que as pessoas escrevem ali. A maioria escreve. Eu sou isso, eu sou aquariano, sou geminiano, eu sou de peixe, eu sou de touro. Não sei onde. Eu estudo não sei o quê. Ensino médio incompleto. Eu sou isso. Eu sou um pouco... eu sou um pouco ansiosa, eu sou um pouco... E ninguém lê. E a pessoa tem eu tô falando isso porque eu tô assim, tô dando a dica, entendeu? Respirar. Respirar, observar, pra depois responder, você quer ou não? Pra não se traumatizar. Depois já era, porque assim, claro que você vai ter os próximos encontros ali, os próximos passos, mas... A gente tem um negócio chamado comunicação investigativa, tá? Porque você pode ir lá e dar uma buscada, não tô dando exemplo aí dos sites de relacionamento, mas também em produtos, tipo, deixa eu olhar aqui no Reclame Aqui, ver o que essa empresa tem de reclamação. Deixa eu olhar aqui, que são sites de reclamação cadastrada, que as pessoas vão lá e colocam.
Deixa eu olhar aqui, por exemplo, no book, ver a análise aqui dessa avaliação desse negócio. Isso hoje tem feito um diferencial enorme na aquisição de produto, Dani. Eu mesma, eu sou menos, mas o Marcelo, o marido é mais observador. O Marcelo vai lá, deixa eu olhar a avaliação aqui. É isso. Ruim, não os sei comentários. Que longe, tal. Só que como a gente não quer ter tempo, porque é não querer. Ninguém eu não quer quero perder perder né? tempo com isso. Na verdade, eu estou ganhando, tá, gente? Ganhar. Isso é muito importante. É porque você evita conflitos, você evita um estresse. Dor de cabeça também, né? Você evita um estresse. Você vai pro sonho da viagem do sonho, chegar lá, já pensou? Então, respira ali, observa melhor o que está acontecendo com aquela marca, com que os comentários, tudo, para depois você responder se você quer aquela empresa, aquele serviço, aquele produto. E começa realmente a criar esse engajamento, que é esse feedback que a gente precisa dar para poder fazer essa comunicação fluir da melhor forma e ser simples e assertiva. Não, gente, então fica algumas dicas aí. Primeiro que você não faz isso sozinho, né? Acho que a Dani deixou isso muito claro, que esse monte de que eu não sei das contas, que eu não sei das contas. Eu acho que já ficou claro que a gente não faz isso sozinho. Isso é um ponto, tá? Segundo, que a gente tem que entender o que a gente quer, né, Dani? Entender o que a gente quer, que a gente quer atingir, ter um propósito, né? Esquecer daqueles padrõezinhos do mercado, de missão, visão e valores. São importantes? São, mas não são únicos, né? Existe todo um contexto em torno. Observar suas equipes, sua família, o local onde você está inserido para se comunicar. Personalidades. Né? Então, olha a quantidade de dicas que ela deu aqui, foi gigantesca. Dani, foi ótimo ter você aqui. Muito obrigada, tá? Amei. Foi ótimo. E, ó, gente, a Dani é fera em marketing de comunicação, tá? Daniele Rodrigues, siga ela Fala suas redes sociais aí, Dani. Ah, meu Deus, meu arroba é um pouquinho difícil, mas é @DCR Rodrigues, 2 S no final. Obrigada, Dani. Então a gente está aqui com o nosso segundo podcast falando de comunicação. Foi muito bom, Dani. Muito obrigada, pessoal. Curta a gente, faça seus comentários. Olha a aula que a gente teve hoje, hein? Adicione a gente nas suas redes sociais. Até a próxima.